19. Amém? Graça e paz, irmãos. Graça e paz, glória a Deus. Hoje, irmãos, nós vamos aí ler o Salmo 19, a partir do versículo 7. Mas hoje é uma data toda especial. Você sabia que hoje é o dia da Bíblia? Você sabia disso? Hoje é o dia da Bíblia. Então eu vou cantar aqui uma velha canção, mas vem cá me ajudar só. Há uma coreografia. Solange, isso, vem cá me ajudar. Havia uma velha canção, fique de pé, irmãos, vamos fazer uma coreografia aqui, gospel. Havia uma velha canção que dizia o seguinte, né? Leia a Bíblia e faça oração, lembra dessa? Tinha a coreografia. Vem cá, vem me ajudar aqui nessa. Cantar, vem cá, nós também. Vamos lá, irmãos? A musiquinha era mais ou menos assim. Hoje a Evelyn estava cantarolando. Leia a Bíblia e faça a oração. E, se quiser crescer, vamos lá então? Leia a Bíblia e faça. Não, tem que seguir a sol, irmão. Siga a sol. Vamos lá, como que é a sol? Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Amém? Vou descer também. Obrigado, só. Velhas canções, irmãos, velhas canções. Amém? Irmão, Salmo 19, a partir do versículo 7, vai dizer assim, então, olha o que o salmista vai declarar. A lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecê-los. Quem pode discernir os próprios erros, absolve os que desconheçam. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam sempre agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua fidelidade, obrigado, Senhor. A tua palavra chegou até nós. Eu sou muito grato hoje, no dia, Pai, que comemora-se o dia da Bíblia. Obrigado, Senhor. Nós não temos somente uma porção da tua palavra, chegou até nós, até o nosso país, ela com todos os livros, Senhor, para que a gente viesse a aprender. Obrigado, Pai, que nós temos liberdade no nosso país de ler a Bíblia, de pregar a Bíblia. Isso é bênção vindo do Senhor. Obrigado, Pai. Tantos e tantos e tantos países, ó Pai, perseguidos, e nós, Senhor, temos liberdade no nosso país. Que a gente, Pai, aproveite dessa liberdade
crescer cada vez mais na tua palavra, para estudá-la. Ajuda-nos, ó Pai, e que nessa manhã, eu e meus irmãos, venhamos, ó Pai, nos apaixonar mais na tua palavra, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, algumas questões aqui interessantes para nós. Você sabe o que significa a palavra Bíblia? Hoje, dia da Bíblia, segundo domingo do mês, dia da Bíblia. Você sabe o que significa a palavra Bíblia? A palavra Bíblia vem ali do grego, a palavra Biblos, que significa livros. Na verdade, é um conjunto de livros. São aí 66 livros, 39 no Velho e 27 no Novo Testamento. Sou da época, inclusive, irmãos, assim, que ainda não tinha, obviamente, o aplicativo, e a gente precisava pegar, assim, a palavra de Deus. Eu lembro que, quando o pastor ia pregar, aí você precisava ir decorando onde o livro estava. Só dessa época. Então você tinha mais ou menos por baixo, o Salmo está mais ou menos no meio da Bíblia, Gênesis no começo, Romanos no Novo Testamento. Sou dessa época da qual a gente precisava mexer da palavra de Deus para que a gente viesse aprender, para que a gente viesse conhecê-la. Então a palavra Bíblia que significa livros, é essa coleção de livros, 66 livros inspirados por Deus. Ela é totalmente inspirada por Deus. Deus usou os seus servos, homens fiéis, cheios do Espírito Santo, para que eles escrevessem ali aquilo que o Senhor tinha para nós. O conhecimento então da Bíblia, irmãos, é de vital importância para a vida do crente. Isto é, não é opcional para mim e para você. Se você é um cristão, se você se diz crente, você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que conhecer. É interessante, irmãos, mas a palavra de Deus, Deus se revelando a nós, e Deus espera que você conheça a palavra dele. E aqui, irmãos, não importa a idade, se apaixone por ela. Não importa se você é uma criança, ou se você é um adolescente, ou se você já é adulto, ou se você é idoso. Todos nós precisamos se apaixonar pela palavra de Deus. É Deus falando com a gente, é o Senhor falando com a gente. Então é de vital importância. Crente que tem dificuldade, mas não conhece a palavra de Deus, sempre fica mais à mercê dos ataques do inimigo. Como você vai guerrear? Lembra-se daquele momento, irmãos, da qual Jesus está sendo tentado. Como ele combate o inimigo? Com a palavra. O inimigo vindo com as tentações, o inimigo tentando ali derrubar Jesus naquele momento. E a cada momento ali, Jesus combatendo o inimigo com a palavra de Deus. É assim que nós vencemos. Sabe como você vence as situações da sua vida? Sabe como você vence as tentações? Com a palavra de Deus. Em outro salmo, no Salmo 119, vai dizer, inclusive, para todos nós, mas é bem direcionado para os jovens, quando diz assim: sabe como o jovem mantém o coração puro? Aprendendo, praticando a palavra de Deus. Esse mesmo salmo, no Salmo 119, vai dizer também que a palavra de Deus tem que ser lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Isto é, a palavra de Deus, ela tem que nós temos que aprender, e ela tem que ter uma total interferência na nossa vida. É o Senhor, é ela que tem que ditar aquilo que nós vamos fazer. Então, quanto mais nós aprendermos da palavra, melhor você vai viver a vida. Lembre-se daquilo que o apóstolo Paulo, orientando a Timóteo, disse: seja um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus. Eu e você, irmãos, hoje, no dia da Bíblia, se apaixone novamente pela palavra. Não importa, eu gosto mais, irmãos, de livro, eu gosto de ler livro, eu sinto do papel, eu sou das antigas. Eu sei que a nova geração já lê livros por aqui e tem outros eletrônicos que ajudam nisso também. Não importa,
se vai ser aqui, você baixou a palavra de Deus no seu celular, ou se você, como eu, gosta mais de pegar a Bíblia. Eu sou dessa época, irmãos. Você é dessa época também? Você ia literalmente assim para a igreja. E todos os seus amigos, eu era adolescente, morava aqui na segunda etapa, aqui nos prédios, e eu atravessava toda a primeira etapa, ainda dava para fazer isso. E todos os colegas da escola zombando de mim enquanto eu estava indo para a igreja. Olha que bênção, irmãos. Sofrendo ali bullying. E eu achava mó legal. Que eu pensava assim, inimigo, você pode erguer todo mundo. E eu me sentia ali como se eu tivesse uma grande perseguição. Uma grande perseguição. Mas ali, levando a minha Bíblia, e era desse tamanho, ainda mais. Depois começaram a ter umas Bíblias pequenininhas, mas era desse porte para mais. Então assim, você levava aqui, até não que era mais fácil, ou aqui. Mas a grande questão, palavra de Deus. Eu cresci na igreja, os irmãos sabem disso. E aí eu fui me apaixonando. O que eu fui vendo, irmãos, na verdade? Que os grandes servos de Deus, eles conheciam a palavra. Eles conheciam a Bíblia e eu ficava encantado. Eu ficava vendo ali o pessoal citando a palavra de Deus e eu ficava assim, olha, como pode ter tanto conhecimento? E eu ficava realmente muito encantado e aquilo foi me incentivando a conhecer mais da palavra. Eu fui olhando para mim mesmo e vendo, olha, eu não conheço tanto quanto eu deveria. Eu tenho um irmão mais velho, vocês conheceram, esteve com a gente anos atrás, e o meu irmão era adolescente, fazia parte ali da primeira igreja aqui, Batista, aqui em Santo André, e na época, irmãos, tinha muitos livrinhos também para nós estudarmos. Tinha ali os 7 passos, muitos livros devocionais. Você ia para a escola bíblica dominical e em nome de Jesus, no próximo ano, teremos aqui na igreja, irmãos, e ali na escola bíblica, levando livros, levando ali todo o material para estar aprendendo. E aí eu fui vendo meu irmão aprendendo da Bíblia, e eu ali, menor que o meu irmão, e eu fiquei ali, poxa vida, meu irmão está aprendendo, eu preciso aprender também. Irmãos, o que eu quero dizer, comece a estudar, comece a se apaixonar, comece a olhar para aqueles que estudam a Bíblia, não para aquele que de repente, ainda não se despertou para isso. Que você se desperte nesta manhã, em nome de Jesus. Vou fazer uma pergunta para vocês. Você já tem algum versículo decorado? E qual é o teu versículo que você mais gosta? Tem versículo decorado? Fazer perguntas aqui. Se eu perguntar desse lado, o que vocês acham? Aqui eu vou achar pessoas aqui que tem versículo decorados. Irmãos, eu e você precisamos decorar. Sabe que o primeiro versículo que eu decorei foi numa escola bíblica de férias. Então, na época das férias, a criançada, os jovenzinhos, até ali os juniores, ia tudo para a igreja, ia tudo para a igreja. E ali morava nos prédios, e ali nos prédios mudou o pastor, ele era da igreja do Nazareno, e ele conversou com a minha mãe e falou assim, eu posso levar o Renato? Eu fui convidando toda a molecada da rua, do acesso, e eu acabei indo para lá, e eu achei muito bacana, eles trouxeram americanos, que eu estava aprendendo inglês, e eu aprendi, eu sabia o que eu sei ainda até hoje, eu sabia falar o quê? Para a pessoa, what's your name? E a name is, e o meu nome, é isso que eu sabia falar, mas achei muito legal, naquela EBF eu consegui falar com os americanos lá, só sabia falar isso, irmãos. Eles queriam falar alguma outra coisa, eu ficava olhando a criança, mas isso eu já sabia. E ali naquela EBF, eu acabei decorando o meu primeiro versículo, que talvez seja o versículo de alguns também aqui, que é Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ali, irmãos, naquela época, década de 80 ainda, a igreja ali ensinando as crianças a se apaixonar pela palavra de Deus, assim como agora, nesse exato momento, aqui no andar superior, crianças aprendendo da palavra de Deus. Olha a importância, lembra da palavra de Deus quando diz, eu e você devemos ensinar a criança no caminho que deve andar, eu e você, nossos filhos, precisamos incentivá-los. E que desafio! Então é necessário que o conhecimento da palavra de Deus, ela venha também descer da mente para o coração. Por que isso, irmão? Você vai encontrar, eu sei que você já deve ter essa ciência, que tem também muitos teólogos não crentes. Teólogos, aqueles que estudam ali, conhecem a letra, conhecem o conhecimento, e somente o
conhecimento, mas não tem a revelação. Ele lê, conhece talvez toda a história ali, por exemplo, de Jesus, conhece todos os dados históricos, mas esse conhecimento está aqui na mente. E eu e você também, o nosso conhecimento não pode estar aqui na mente somente, tem que descer para o coração. Não é somente, irmãos, eu e você aqui ficar, olha, eu conheço muito, tenho livros de cor, versículos de cor, salmos de cor, tudo isso é muito bom, mas é bom mesmo quando isso começa a interferir os teus passos. Lembra-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, tem que descer da mente para o coração, tem que interferir, tem que começar a palavra de Deus. O Espírito Santo vai usar a palavra de Deus para começar a mostrar para você no dia a dia aquilo que você deve fazer. E eu tenho plena certeza que isso já aconteceu com você, de às vezes estar fazendo algumas coisas e aí o Espírito Santo vem e fala: não é assim, não é assim que eu te ensinei, não é assim que eu quero que você faça. E se você já está nesse processo, muito bom, deixa o Espírito Santo falando com você, vai amadurecendo, vai crescendo. A obediência à palavra de Deus sempre foi, então, irmãos, um grande desafio para a humanidade. O desafio, irmãos, não é o conhecimento, o desafio também não é somente o conhecimento, o desafio é a prática. Pega, por exemplo, o povo de Israel. Eles muitas vezes não sabiam o que deveriam fazer. Por exemplo, não era de desconhecimento do povo de Israel, ali nem no Velho Testamento, você vai ter muito contato disso. Não era desconhecimento que eles não deveriam adorar imagens e outros deuses. Isso não era desconhecido, todo o povo sabia. Era difícil para eles serem um povo totalmente consagrado a Deus. E no Velho Testamento você vai ver na história que até quando eles chegam ali e eles vão ser cativos ali na Babilônia, até aquele momento eles tinham um problema com a idolatria de forma assim tenebrosa dentro do país. Eles tinham um problema de adorar outros deuses, de estar ali se comportando como se não conhecesse a Deus. E olha que interessante, o povo de Israel foi chamado ali para estar sendo luz para outros povos. Era para os povos seguir o exemplo do povo de Israel. Mas de repente, o povo de Israel se perde e começa então a copiar outros povos. Vocês sabem, talvez, fica aí o conhecimento para vocês. Sabe que tinha um deus da época, ela chamava Baal, era da agricultura, e era aquilo que eles plantavam na época deles. E aí o povo de Israel, em suas dificuldades, tantas e tantas vezes, eles, em vez de adorar ao Senhor, começaram a adorar o Deus Baal, o Deus ali da agricultura, da fertilidade e tudo mais. E com isso um gancho para nós. Tem deuses também nos nossos tempos que também querem nos afastar do Senhor da mesma forma. A idolatria, irmãos, não é somente uma questão de uma imagem. A idolatria é quando o nosso coração se prostra perante outras coisas além do nosso Deus. E eu e você, nós vencemos todas essas idolatrias, pecados e tentações com a palavra de Deus. Senão você vai ser um crente meio manco, um crente em que a vida, irmãos, fica dando ciclos. Já parou para pensar que de repente o que está faltando na sua vida é praticar mais a palavra, conhecer e praticar? Lembre-se que Jesus vai dizer: o meu povo era por falta de conhecimento. Conhecer, mas precisa conhecer e tem que começar a praticar. Começando a praticar, você vai ver, irmãos, e veja isso na prática, no meu dia a dia. Como muitas vezes, irmãos, é um desafio, porque vai contra a nossa carne. Muitas vezes, dando aqui um exemplo bem banal, mas bem comum no nosso dia a dia. Quem nunca, irmãos, de repente no trabalho, no trânsito, em uma agência bancária, de repente teve um atendimento, uma fechada no trânsito, ou alguma situação no comércio ou em casa, e ali você tem todo o desejo de falar o que deve e o que não deve. Desafios. A palavra de Deus vai dizer: vire e dê a outra face. E nós sabemos isso, mas a nossa carne vai gritar: vá e dá uma resposta, não deixe parar. E se você estiver acompanhado dos seus colegas da escola, pelo menos na minha época era assim, você levava um fora da escola, né?
alguém te provocava, a galera falava o quê? Ah, você vai deixar quieto? Porque sempre vai ter os caras que vai querer ver o fogo pegar, né? Eles não brigam, mas eles são o primeiro que grita briga, né? Eles querem ver o sangue correr. E ali, de repente, alguém te pressionando, sentindo-se pressionado, aí a gente acaba aí. E eu estou dando como exemplo quais são outros, de repente, na nossa vida, que de repente eu e você, nós vamos ser tentados em cair. Aonde então nós precisamos conhecer a palavra. Não somente ter a Bíblia, às vezes nós temos coleção de Bíblia em casa. Eu sou um que tem muitas Bíblias em casa. Muitas, das mais diversas, desde as mais antigas, desde uma linguagem mais atual. Irmãos, tem muitas, desde porções de Bíblia, mas a questão é, muita Bíblia. A questão não é ter muita Bíblia em casa, ou ter a Bíblia aberta em casa, não que isso seja errado também, mas a grande questão não é isso que muda o lar. O que muda o lar, quando nós praticamos a palavra de Deus, quando nós conhecemos, quando nós vamos ter um contato. Uma questão do nosso tempo é que nós vamos pensar, eu não tenho tempo para isso. Mas na verdade, irmãos, nós temos tempo sim. No trânsito, no ônibus, no transporte coletivo, quando você está tomando um café, irmãos, quem quer estudar a Bíblia acha o tempo para estudar. É como um estudante numa escola, quando ele quer aprender, ele acha o tempo. Ele vai dar um jeito, ele vai para uma madrugada, mas ele tem que pegar ali relatórios, ele tem que pegar os trabalhos, ele vai ter uma prova amanhã. A questão é que ele tem que se preparar. Da mesma forma, irmãos, é nossa em relação à palavra de Deus. Lembre-se que todo dia você vai para uma prova, todos os dias vem tentações, todos os dias tem levância do inimigo, e se você não estiver preparado para a prova, você não vai ser aprovado. Volto a citar o versículo, por isso que o apóstolo fala para Timóteo: seja um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra. Porque se Timóteo não conhecesse, não manejasse bem a palavra, ia passar vergonha. Não passe vergonha, vá conhecendo, vá se aprofundando. Crie tempo. Eu uso muito bem, irmãos, o meu tempo no trânsito, por exemplo, e sempre usei. Mesmo quando não é uma questão agora de ir ao trabalho de carro, mesmo quando eu ia de transporte coletivo, irmãos, eu ia lendo e ouvindo. A questão é usar, é querer aprender. Eu queria aprender, eu queria estudar. E eu quero que nessa manhã, cada um de vocês se despertem em conhecer e estudar a palavra de Deus em nome de Jesus, para que a palavra de Deus seja vida dentro de você. A palavra de Deus chegou até nós para transformar as nossas vidas, para reescrever a nossa história. A fachada ali na frente leva o nome da nossa igreja, Igreja Batista Nova História. As pessoas terão uma nova história, irmãos, tendo um encontro com Jesus e a palavra de Deus invadindo eles. E um dado para vocês no livro de Atos, duas questões importantes no livro de Atos, irmãos. Eles eram homens de oração, a igreja era uma igreja de oração, e eles começaram a se apaixonar pela palavra de Deus, e assim o reino de Deus ia se expandindo, e a palavra de Deus se multiplicava. Você vai ver esse termo, palavra de Deus, se multiplicar no livro de Atos inúmeras vezes. Em outras palavras, eles foram transformando o mundo através da oração e através da palavra de Deus. As cartas, quando chegavam nas igrejas, igual as cartas do apóstolo Paulo, eles foram estudando, irmãos. Chegavam as cartas do apóstolo Pedro, eles foram estudando, eles foram conhecendo, eles foram tendo fome e sede do Senhor, fome e sede de conhecer a Deus. E eu e você precisamos ter essa mesma fome e sede. Lembre-se, irmãos, que lá, em algum tempo, e não vai demorar, Jesus voltará. Não sabemos de hora, mas vamos voltar. Lembre-se que em algum tempo, eu e você, nós vamos estar perante o tribunal de Deus. Agora, nós vamos dar contas da nossa vida, daquilo que fizemos, daquilo que não fizemos. Vamos dar conta dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações. E como vamos poder dar contas de uma forma tranquila, se nós vivemos a vida de uma forma meio conforme o curso desse mundo. Não é para isso, você vive para ter um encontro com Deus, você vive para conhecer a palavra, você vive para viver conforme a palavra de Deus. E eu e você, em nome de Jesus, então, devemos ter plena ciência. Olha o que vai dizer no versículo 7. Quando nós temos contato com a palavra de Deus, a nossa alma é revigorada. Mas tudo que hoje, irmãos, nos dias
extremamente pressionados no trabalho, na escola, somos pressionados em casa, em tempos que as pessoas exigem muito de nós. É aqui que o salmista está nos ensinando e falando: é na tua palavra que a minha alma é revigorada. As suas pressões diárias, você vai encontrar paz e força e uma nova visão para viver aquilo que você está enfrentando através da palavra de Deus. Quando você está ali estudando, chorando, olhando as páginas da Bíblia, e Deus está ali falando com você, trazendo vida ao teu coração, te trazendo estratégias, te trazendo força para viver. A tua força vem da palavra de Deus, vem do Senhor. Tem contato. O salmista está falando: olha, aqui, quando eu paro e eu vou ler, e o salmista aqui, ele tinha o Pentateuco. O salmista tinha o Pentateuco, ainda estava sendo escrito nesse momento ainda a palavra. Ele não tinha o Velho Testamento inteiro ainda, mas ele já estava ali reconhecendo: Deus, a tua palavra revigora a minha alma. E eu e você precisamos ter esse contato para que a gente seja restaurado. Lá em Hebreus 4,12 vai dizer também que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela muda a história, ela muda a nossa história. A Bíblia é viva e eficaz. O meditar constante na palavra de Deus nos leva a dar um fruto no tempo certo, a viver uma vida abundante, como diz o salmista. Em Salmo 1, versículo 3, o salmista vai dizer que ele ficava ali meditando na palavra dia e noite. E no mesmo salmo ele vai dizer: isso trouxe frutos na minha vida. Jovem, irmãos, como nós vamos ter frutos na nossa vida? Como nós vamos prosperar? Como nós vamos crescer? Como nós vamos avançar? Conhecendo, meditando a palavra de Deus. E Isaías 1 vai dizer também, versículo 8 e 9: se vocês obedecerem, praticarem a minha palavra, vocês vão comer o melhor dessa terra. Mas é necessário praticar. Como vai praticar se não conhece, se não tem contato com ela? E eu digo a você, irmãos, tenha você mesmo contato. Mensagens é muito gostoso, é importante nós ouvirmos mensagens. É gostoso a gente ler livros sobre a palavra de Deus, mas tenha você a experiência de ler, escutar a voz de Deus, lendo a Bíblia. Como você vai fazer então, irmãos? Como eu aprendi? Você pega a Bíblia, por exemplo, esse salmo que nós estamos lendo. E aí, irmãos, como disse, isso está muito popular no Instagram. A Bíblia é o único livro que nós lemos como autor. Deus está ali com você, Jesus está ali com você. Então, antes de você começar a ler, você fala o quê? Vai fazer uma oração. Jesus, eu vou ler a tua palavra, fale comigo. Não pode somente ser um momento ali, não, quero ouvir a tua voz. Aí você vai ler um versículo, vai ler um capítulo todo, vai ler vários capítulos, e ali depois você vai falar: Jesus, de tudo aquilo que eu li, sempre, irmão, vou falar para ti, sempre vai ter um versículo que vai chamar mais a tua atenção. É onde o Espírito Santo está falando com você. Aí você para ali e fala: eu vou terminar o capítulo, mas já entendi. É nesse versículo que o Espírito Santo quer falar comigo. E aí você volta a orar: Jesus, quais são os princípios então? O que o Senhor quer que eu faça? Aí o Espírito Santo vai falar para você: ó filho, em cima daquilo que você leu, faz assim, faz assado. E isso, irmãos, pode ser desde você ter um propósito no coração de ler um livro todo da Bíblia, ou de repente você estar ali orando e de repente o próprio Deus fala no teu coração: leia tal texto. Eu já cheguei, irmãos, às vezes, e não faz muito tempo atrás, eu sonhei com um texto. Aí eu acordei e eu falei: vamos lá. E que gostoso, era um texto de Isaías. Que gostoso, irmãos. Que gostoso. Deus fala, mas o Senhor espera que a gente venha ter esse tempo com Ele. O tempo, irmãos, é você e Jesus. Lembra das duas irmãs, Marta e Maria? Uma agitada, a outra parou, sentou nos pés de Jesus para ouvir a voz de Deus. Na época, irmãos, mulheres não faziam isso, mas aquela menina, aproveitando talvez a oportunidade, ela está na própria casa, ela falou: não, hoje eu sei,
muda, tem mudado a minha história, irmãos. Tiro o tempo, aí eu oro, aí eu chego no meu trabalho já cheio de fé, já repreendendo toda a malignidade. Porque diz a palavra de Deus que quando nós lemos, a nossa fé vem de ouvir a palavra de Deus. Estou meio desanimado, pastor, meio isso, meio incrédulo. Irmãos, volta para a palavra, volta a ler, estuda a palavra de Deus. Você vai ver como começará a ter frutos na tua vida. Porque a vida do outro está crescendo, está sendo muito usado por Deus, ele investe tempo em Deus. Porque o outro, o caminho dele está assim, está assado, ele investe tempo em Deus. Ele tem comprometimento com Deus. E eu e você devemos maratonar. A gente maratona em tanta coisa, na verdade, tanta série, tanta coisa. Maratonar na Bíblia, irmãos. Vai conhecer. Pega lá, livro de Tiago, é uma delícia. Pega ali, começa ali com os evangelhos, vai conhecer a história de Jesus. A gente fala que ama Jesus, vai conhecer a história, ver como ele se comportou, aprender, irmãos, em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela não volta vazia, as promessas do Senhor não voltam vazia. Aprender, irmãos, como você vai vencer se você conhece as promessas. Porque, irmãos, o que vai nos dar força para repreender a ação do maligno, a gente conhecer as promessas de Deus. O que me dá força, irmãos, a prosseguir, quer seja aqui na igreja, no meu dia a dia, é saber que tem promessas do Senhor. Mas aí você tem que ter promessas, senão você desiste, a obra vai desistir. Vai desistir como não crente, como uma pessoa que não conhece a Deus, mas você conhece. Não viva como se não conhecesse. Você tem promessas de Deus para a sua vida. Viva conforme as promessas. Aqui vai dizer também aqui a sabedoria. Irmãos, eu acho sensacional. Dá uma olhadinha no versículo 7, quando fala: a palavra de Deus torna as pessoas inexperientes em sábias. Eu tenho uma história para compartilhar com vocês, muito legal. Eu era criança ainda, irmãos, ali talvez um adolescente, ou por volta disso. E minha mãe gostava muito de ir em cultos nas casas, era muito comum isso na década de 80, 90. E ali eu lembro, irmãos, um irmãozinho cheio do Espírito Santo de Deus. Mas ele não lia, ele era uma pessoa analfabeta. Mas mesmo ele não tendo tido esse conhecimento, né? Não teve oportunidade de estar acessando as escolas e naquele momento, sempre já no Senhor, no outro tempo também de Brasil, analfabeto. Mas ele falava: leia o texto. O irmãozinho lia para ele e ele pregava como ninguém. E ele muitas vezes falava: abra no texto tal. Sabe o que é isso, irmãos? Dom que vem de Deus. Deus faz as pessoas simples em sábias. Não é um conhecimento, irmãos, no sentido de: olha, eu preciso fazer pós-doutorado. Não, irmãos. Deus faz pessoas simples em sábias. Mas você tem que ter um contato. Se popularizou uma frase, somente aqui no nosso país, que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Mas, irmãos, esse escolhido também tem que investir tempo na palavra, tem que conhecer, é a palavra de Deus que deixa a gente sábio. Vai dizer lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, que a palavra de Deus nos exorta, nos corrige, nos amadurece, nos faz pessoas melhores. Mas você tem que ter contato com ela. Ela fechada, irmãos, e nós não traz nada na nossa vida. Não ocorre nada na nossa vida. Agora, quanto mais a gente vai crescendo e aprendendo, irmãos, essa vai ser uma história linda com o Senhor. E Deus faz pessoas simples em sábias. Glória a Deus por isso. Uma outra questão que ocorre no versículo 8: a palavra de Deus, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. A palavra de Deus traz alegria ao coração. Mas para isso, começa a ler para você. Começa a se apaixonar por Jesus. Irmãos, tem uma história de 2 discípulos no caminho de Emaús. Eu acho essa história sensacional. Jesus já tinha ali morrido, e eles não sabiam que Jesus, eles não tinham entendido muito bem que Jesus iria ressuscitar. E nesse caminho de Emaús, Jesus começa a andar, mas eles não reconheceram que era Jesus.
tristes. E os discípulos começam ali a falar: olha, mas você não está sabendo? Aquele que nós achamos que era Messias, olha, Jesus Nazaré, ele foi pregado, morreu na cruz, e nós pensávamos que era aquele que havia de vir. Aí Jesus, eles não sabiam ainda que era Jesus começa a falar com eles, a explicar a Bíblia. Falou, citou onde falava do Messias em todo o Velho Testamento, citando profetas, salmos, Pentateuco. Jesus foi explicando a palavra, como tudo apontava para Jesus e como tudo apontava para o Messias. A palavra de Deus apontava que o Messias viria e precisaria morrer na cruz, o servo sofredor. E aí eles prosseguem, e aí anoitece, e eles falam: não, fica com a gente, não vai embora não. O que Jesus fez é algo assim: eu vou continuar o caminho, não, fica aqui, entra. Porque, irmãos, como é bom ter contato com pessoas cheias de fé, pessoas cheias de Deus. É bom ficar lá, é gostoso, irmão, que você seja essa pessoa em nome de Jesus, que é bom estar do lado. Tem pessoas que a gente foge, mas tem pessoas que é gostoso demais, que você seja dessa. E em nome de Jesus, irmãos, ali Jesus entra. Aí quando eles entram e tudo mais, como se fosse escamas, né? Cai dos olhos deles, e eles enxergam, e eles reconhecem que é Jesus. Aí Jesus desaparece. Mas que é interessante que os dois começam ali a conversar, falando: olha, você viu, quando ele falava, o nosso coração ardia. E é isso, irmãos, que a palavra de Deus traz para uma pessoa que é apaixonada por Deus, para uma pessoa que quer aprender mais, para uma pessoa que não vai para a palavra apenas, irmãos, para cumprir um ritual. Já fiz o meu, já tirei um tempo do meu devocional. Não, uma pessoa que quer mais Deus, uma pessoa que é apaixonada, uma pessoa que se torna estudante, uma pessoa que quer construir, que quer aprender, que quer ter textos bíblicos na mente, que quer ouvir a voz de Deus. Esse coração arde, irmãos. E aqui o salmista está dizendo: olha, a palavra de Deus é vigoral, mas ela traz alegria também. Essa alegria vem exatamente isso, nessa caminhada com Deus, onde o coração vai ardendo, vai trazendo alegria, vai trazendo confiança, onde a nossa vida, então, embora as aflições desse mundo, a gente recebe uma alegria que vem do alto, que vem do Senhor. A gente, apesar de toda a dor, de toda a perseguição, a palavra de Deus traz esperança, traz fé. A palavra de Deus muda o nosso ânimo. A palavra de Deus nos tira ali da cama, da prostração, e reverte as situações, porque a palavra de Deus traz vida. E aqui, eu e você, então, temos que ter essa vida firmada na palavra de Deus para permanecer firmes. Lembra da parábola de Jesus, quando ele diz que uma vida firmada na rocha pode vir todas as tribulações, e aquela casa firmada na rocha não cai. Nós estamos vendo aí como está o sul do país, em lugares, principalmente em lugares onde há perigos iminentes, e infelizmente tem pessoas que constroem casas em lugares perigosos, aí vem a chuva e leva tudo abaixo. E às vezes, irmãos, na nossa vida espiritual, a gente faz a mesma coisa. A gente vai construindo a nossa vida na areia, não tem firmeza, não está em Deus, está em nós mesmos, está na nossa sabedoria, está no nosso conhecimento, está no nosso eu, está em sonhos humanos, está conforme o curso desse mundo. E eu quero dizer para vocês: a tua jornada não é essa. Aquilo que Deus tem para você é muito mais excelente, mas a tua caminhada não é essa. Não pare de perguntar: Deus, por quê? Por que o outro? Por que aquilo? Comece a investir aqui em você. Comece a investir no teu relacionamento com Deus. Comece a se apaixonar por Ele. Comece a ouvir a voz dele, para conseguir suprir aquilo que Ele tem para você. Para que você venha entender que a grande questão nossa não é juntar tesouros aqui, Jesus já disse, é juntar tesouros lá. Agora, para juntar tesouros lá, você tem que caminhar com Deus. Para caminhar com Deus, oração e palavra. Insira a palavra de Deus na sua vida, em nome de Jesus. O segredo da felicidade e força para viver estão na leitura diária da palavra de Deus, todos os dias. Em Atos 2 vai mostrar isso, que a igreja ali, surgindo ali no livro de Atos,
todos os dias eles também perseveravam na leitura. Um detalhe na perseverança: a perseverança é vontade, ou muita vontade, ou sem vontade, eu faço. Não necessariamente, irmão, vai ter uma grande vontade, mas comece, cria a rotina. Depois que você cria a rotina, irmãos, contando a minha experiência, é estranho se você não tiver vontade, mas porque você já criou a rotina, você já está tão acostumado, está tão gostoso isso, e você tende a continuar. Mas talvez você ainda está no começo, talvez ainda não vai, dá sono, dá preguiça, dá isso, dá aquilo outro. Está na hora de você vencer essas coisas, está na hora de você perseverar, com sono, sem sono. Aí leu, já te ensinei como fazer, vai lá, ora, mas ali naquela primeira noite ainda não rolou tão bem, mas persevere, irmãos, é a caminhada com Ele, é a caminhada com Deus, mas persevere, priorize o Senhor na sua vida. O ouvir e aprender a palavra de Deus fortalece a nossa fé, o nosso espírito. Alimente o teu espírito com a palavra de Deus. O teu espírito precisa se alimentar do pão que vem do céu. O ouvir e aprender a palavra de Deus fortalece a nossa fé, fortalece o nosso espírito. A obediência a Jesus traz alegria ao coração e transforma o nosso viver. Olha o que vai dizer no versículo 11: por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa é obedecer. Como você vai descobrir essas recompensas? Comece a obedecer, comece a conhecer, comece a dizer como salmista: olha, a tua palavra é mais desejável do que o ouro. Ele está falando, minha corrida é outra, irmão. Não é o ouro que eu quero conhecer o Senhor, quero andar com Deus. O ouro vem ou vai deixar de vir, mas a minha caminhada com Deus é mais gostoso que o favo, do mel. Se alimente da palavra de Deus. E ali no versículo 12 vai dizer: quem pode extinguir os próprios erros? Guarda o teu servo, versículo 13, dos pecados intencionais, absolve do que eu desconheço, que eles não me dominam. Santidade muda a vida, muda o palavreado, muda os pensamentos, muda a vida, porque abriu-se para a palavra e vai vir tentação, claro. Você vai vencer porque você está tendo contato com a palavra e vai descobrir na palavra que não tem tentação que vá além das suas forças. E ele vai dizer ainda: serei íntegro, inocente de grande transgressão. Eu e você, irmãos, deixando a palavra de Deus nos transformar e que ilumina os nossos passos. Apaixone-se pela palavra de Deus, leia, estude a Bíblia com todas as suas forças. Teu coração voltado para Ele, lembra do versículo? Devemos amar a Deus com todas as forças, com todo entendimento, se apaixone. E aí no versículo 14, nós vamos terminar com esse versículo, e vai dizer assim: que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração, sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha, meu resgatador. Irmãos, nossas palavras sejam agradáveis a Deus. E eu sei, você ama Jesus, e eu sei que você quer que as suas palavras, os teus pensamentos, as suas atitudes, o teu viver venham agradar a Deus. Para isso, tem que andar em santidade, tem que andar com Deus, tem que ter uma vida correta, tem que também orar, agora tem que conhecer e obedecer o que Jesus está pedindo para você fazer, e de repente você não está obedecendo. Nós precisamos começar a obedecer. Paga-se um preço, sim, mas é tão bom pagar esse preço. Menos horas em outras coisas que o teu corpo pede. Talvez menos horas no sofá, menos horas de sono, menos horas fazendo aquilo que a gente quer fazer. Vai precisar investir um tempo, mas é um tempo precioso entre você e Deus. É um tempo precioso que você está ajuntando tesouros dos céus. É um tempo precioso que você fortalece a tua alma e o teu espírito. É um tempo precioso que muda a tua casa, a tua família. É um tempo precioso que você vai conseguir compartilhar a tua fé para os seus filhos. Tempo precioso, tempo precioso. Palavra de Deus, toda ela inspirada por Deus. Hoje é o dia da Bíblia, que eu e você se apaixonemos por ela e deixemos ela transformar o nosso ser. Fecha teus olhos, meu irmão.
Meus irmãos, aonde está a tua Bíblia? Se você tem a Bíblia no celular, talvez você tenha baixado também algum aplicativo de leitura bíblica, e a maioria deles, pelo menos o meu, que eu tenho, ele mostra inclusive como anda a sua perseverança na leitura. Eu vou te perguntar, como anda a tua perseverança na leitura? No meu aplicativo, se eu fico um dia sem ler, ele me zera lá na minha perseverança, e aí ele vai aparecer, eu estou há tantas semanas no aplicativo e perseverança zero. Como anda isso, irmãos? Quantas semanas você já tem de cristão? Quantas semanas você vem aqui? Ou que você já está dentro da igreja, ou em outra igreja, né? Está vindo de outra igreja. Como anda a sua perseverança na palavra de Deus? Como anda esse processo? Como anda essa questão de você ouvir a voz de Deus? Tem que ouvir, irmãos. Tem que aprender, tem que crescer. Se apaixone hoje. Talvez hoje você vai falar, pastor, olha, não está legal, mas que hoje então você faça um voto com Deus. Assuma um compromisso com Ele. Fala, Jesus, hoje, nessa manhã, eu faço um voto com o Senhor, eu quero te conhecer. Talvez você está aqui e você ainda vem, acha legal, mas você não entende muito bem. Não pode, né? O pessoal fala de Bíblia. Mas por que Bíblia? Ou talvez eu fico aqui pregando e você fica aí pensando, estou entendendo mais ou menos. Está na hora de você fazer um voto com Deus, você assumir um compromisso com Deus e de você começar a aprender. Que nessa manhã você se desperte. Peça para o Senhor despertar o teu coração. A palavra de Deus tem que ser lâmpada para os teus pés, tem que influenciar, tem que trazer vida, tem que trazer fé, tem que trazer esperança para você, tem que trazer alegria, tem que trazer ânimo, tem que te mudar, tem que te exortar, irmãos. Eu e você serem exortados pela palavra, mas tem que ter contato com ela. Vamos fazer isso, vamos assumir esse compromisso com Deus. Você já leu a Bíblia toda? Talvez já, olha, crente velho de guerra e ainda não leu. Talvez você até fale, né? Não, eu já li, eu ouvi tantas mensagens. Por certo, eu já li a Bíblia toda. Está na hora de você se debruçar e ler, livro por livro, versículo por versículo, para que você venha dizer, olha, nesse ano que vai entrar agora, 2023, eu li a Bíblia toda. Então na hora de você olhar e falar assim, olha, comece com pequenos passos. Olha, eu li um livro inteiro. Você já leu um livro inteiro? Já leu um capítulo inteiro? Leu um livro inteiro? Já leu o Novo Testamento? Está na hora de ler de novo. Está na hora de começar a se comprometer. Está na hora de perseverar. Irmãos, esse ano que está para entrar agora, serão tantos desafios para nós. Jesus tem tanta coisa para você. Jesus vai te usar de uma forma tão especial, mas você tem que manejar bem a palavra de Deus. Por isso, assume esse compromisso agora. Fala, Jesus, eu estou assumindo esse compromisso. Eu quero conhecer. Eu vou já começar esse ano. Eu vou me aprofundar, vou fazer. Eu vou baixar os aplicativos para me ajudar, para eu ter mais disciplina. Irmãos, enfim, faça um compromisso com ela. Está na hora de você conhecer mais. Mesmo que você já conheça muito, nós sempre seremos aprendizes da palavra. Falo por mim mesmo. Sempre, irmãos, ali aprendendo, sempre vendo novas coisas, sempre aprendendo por irmãos mais experientes. Isso é tão bom, tão gostoso. Se apaixone por isso, é a melhor jornada da vida. Não somente ser apaixonado por Deus, mas conhecer a palavra de Deus. É a melhor jornada. Vamos fazer isso então? Então nesse momento eu gostaria que você fizesse esse compromisso. Podemos para auxiliar no próximo ano até ter esse, né? Eu posso dar passo a passo para te ajudar na sua leitura bíblica. Mas irmãos, faça por ti. Eu era novinho, eu peguei os livrinhos que o meu irmão já tinha preenchido. Como eu tinha dinheiro para comprar outro, eu fui lá, paguei e preenchi com as minhas palavras.
que eu queria memorizar, eu queria aprender. Quantos versículos você tem memorizado? Está na hora de conhecer, irmãos, está na hora de conhecer. Vamos sair de uma vida, talvez, uma vida bagunçada, de um casamento bagunçado. Vamos sair. Vamos deixar de ser essa pessoa de altos e baixos. Vamos deixar de ser essa pessoa briguenta no trabalho. E ser essa esposa geniosa, ou desse marido grosseiro, desse pai violento, ou dessa mãe violenta, desse filho desobediente. Vamos mudar, vamos mudar. Deus tem projeto de vida para você e para mim. Por isso vamos orar, vamos nos tornar pessoas conforme o Senhor quer que a gente seja, mas é através da leitura da Bíblia, é andando com Ele. Vamos orar? Jesus, nós oramos nessa manhã. Fique de pé, meu irmão, por gentileza. Vamos fazer esse compromisso de pé. Jesus, nessa manhã, a gente quer se comprometer. Pai, o Senhor tem uma nova vida para nós. O Senhor tem uma nova história. Pai, o nome ali da igreja não veio à toa, veio do Senhor. Toda a estratégia, Pai, que o Senhor tem dado, toda a visão vem de Ti, Pai. Mas, Pai, aqui o Teu exército, olha aqui o Teu povo, pessoas que o Senhor morreu na cruz, pessoas que o Senhor ama, e pessoas que amam o Senhor também. Mas, Pai, muitas vezes a gente deixa de ler, a gente enche a nossa mente, Senhor, com coisas do mundo, e isso vai deixando a gente gelado na fé, indiferente na fé. Às vezes a gente vai abandonando a leitura, a gente vai levando a vida de uma maneira abaixo do que deveria. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor tem uma nova vida para cada um de nós, tem uma nova história no nosso casamento, uma nova história no nosso relacionamento com os nossos filhos, tem uma nova história familiar, então, uma nova história para a gente no trabalho, uma nova história ministerialmente falando. O Senhor tem uma nova história, e por isso eu oro a Ti em Teu nome, Jesus. Que a Tua palavra, Pai, venha encharcar o nosso coração, encharque o nosso coração com a Tua palavra, Senhor. Como diz, ó Pai, a Tua palavra lá em Colossenses, que a Tua palavra venha habitar ricamente em nós. Ricamente, não é um versículo, não é um capítulo, não é uma história, Senhor. Ricamente em nós. Eu, meus irmãos, ó Pai, venhamos nos aprofundar na Tua palavra, nos tornemos, ó Pai, estudantes da Tua palavra, nos tornemos, ó Pai, pessoas, ó Pai, que querem mais de Ti, que querem Te conhecer. Pai amado, a gente assume esse compromisso nessa manhã, a gente quer Te conhecer mais, e eu oro a Ti, Pai, que tudo aquilo que vem impedir, eu repreendo no nome de Jesus, toda distração na mente, toda tentação, todo pecado, toda frieza, eu repreendo em Teu nome, e que eu e meus irmãos cresçamos em Ti, para que a gente venha, Pai, em nome de Jesus, ao meditar dia e noite, a gente venha, Pai, frutificar para todos os lados. E eu te peço, Pai, que assim venha acontecer, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se tem um pouquinho, só quero dar um aviso.